Então a gente está com uma série de como posicionar a mente para meditar. Bom, se a pessoa ela quer aprender a meditar, tudo bem, ela consegue entender a técnica. A técnica não é complicada, por incrível que pareça. A técnica da postura da meditação, ela não é complicada. Você vai parar o corpo, vai aprender a inspirar e expirar, entender o aspecto de energia, né, pessoal? Entender o aspecto da mente, como a mente funciona, e depois tá. Aí, qual é a queixa maior? Assim, vamos supor que tem um procombo disso, né? É estabelecer o hábito de meditar. Então, a meditação, estabelecer o hábito de meditar, é igual a passar fio dental, pessoal. O fio dental tá lá, a gente olha pro fio dental, ele dá uma piscadinha assim pra gente e a gente finge que não vê, entende? Né? Então, por que meditar, né? Então, o que acontece? A pessoa entende, crucial entender a prática de meditação. No nosso caso, a gente usa a shamatha ou shamatha, tá? S-H-A-M-A-T-A. E essa prática ela nos ajuda a acalmar a mente. Mas à medida que eu vou acalmando a mente, eu entendo que tem algum conteúdo dentro que é como se esse conteúdo quisesse proclamar uma independência de mim mesmo, né? Pior, ele responde por mim. Então, por exemplo, em tempos que a gente está, puxa, é triste, né? A gente acabou de perder o nosso Paulo, acho que é Paulo Gustavo, né? 40 e poucos anos, é um jovem, né? Então, nunca se foi tão talvez demandado até de se falar sobre esse tipo de conteúdo que é o sofrimento e como lidar com ele. De maneira didática, a forma como a gente está vendo a questão a gente está vendo os 4 pensamentos que transformam a mente, ou seja, está vendo a preciosidade de uma vida humana, né, pessoal? O que torna uma vida humana preciosa? Essa é uma pergunta que vocês vão ter que responder. A questão da impermanência. Ou seja, está aí, tu abre os noticiários, e aí, como que tu reage à impermanência, né? Depois, karma, né? Ou seja, existem alguns padrões, algumas energias de hábito que aparecem sem aviso prévio e elas vão colocar a gente em situações de berlinda ou vão colocar pessoas ao nosso redor nessa situação. Elas aparecem sem aviso, né? No final, a pessoa colhe sofrimento. Então, o tema de hoje é crucial, tá? É claro que numa live de 1 hora não dá para abordar esse tema de uma maneira extensa. Fica até cansativo, entende? Fica até cansativo. Mas a ideia é que a gente saia daqui com a ideia geral, tá? A matéria-prima da coisa. Então, ó, tem o vida humana preciosa e impermanência. Contempla a vida humana preciosa para quê? Para oferecer, para servir. Estou aqui para ajudar. Bodhicitta, né? O Bodhisattva, compaixão. Aí contempla a impermanência. A impermanência nem é boa nem é ruim. A impermanência é algo que está aí na natureza, pessoal. A gente tem que dar uma olhadinha assim do lado. Tá? Por exemplo, quer contemplar a impermanência? Como que a gente está vendo o nosso velório? Quem são as pessoas que a gente quer ver ao nosso redor no velório? Se der tempo e a gente passar no hospital, porque às vezes é assim, ó, repentino, como é que tu quer olhar para a tua vida ali deitado numa cama sem poder levantar e dizer assim, essa é a vida que valeu a pena ser vivida, então? Então, para um Bodhisattva, a vida que valeu a pena ser vivida precisa de vida humana preciosa, contemplar a preciosidade de se ter um corpo humano para poder praticar, contemplar a impermanência como algo que está aí o tempo todo, gritando com a gente, dizendo, vai para lá, e a gente, não, eu quero ir para cá, eu gosto, né? E eu vou. E em seguida a gente entende a questão do karma, ou seja, existem energias de hábito que conduzem nossas situações, conduzem nossas ações. E inevitavelmente, como a pessoa tem uma vida humana, preciosa, mas ela contemplou mais ou menos a impermanência, contemplou mais ou menos o karma, é inevitável que ela colha sofrimento.
Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, é assim, quando a gente fala de sofrimento no budismo, fica uma coisa meio assim, Zé do Caixão, né, pessoal? Uma coisa assim, peraí, Roberto, vai falar de sofrimento, invocação do mal, o que é isso? O que é isso, Roberto? O que é isso, Roberto? Então o que acontece? Quando a gente fala dessas coisas, pessoal, é para a gente aprender a diagnosticar o que é que está acontecendo dentro. Tá? Então nós podemos ter várias situações de desconforto, tanto física quanto mentalmente. Por exemplo, nossas movimentações em busca da felicidade, elas se baseiam, elas têm como motivação, talvez isso não esteja claro, mas é assim que funciona, tá? Elas surgem com a nossa tentativa de tentar evitar o tédio e tentar sustentar nossa atenção em um estado de euforia. Entende? Então, de maneira mais mais profunda, né? E até temida, a gente poderia dizer que os nossos desconfortos também incluem as doenças, quando elas surgem, o corpo, quando ele vai deixando de obedecer da maneira que a gente quer, né? Os reflexos já não conseguem se ajustar como a gente queria. Por exemplo, meu pai tem falado, meu filho, eu não consigo mais dirigir à noite. Olha, meu pai foi dirigir para tudo que é lugar, entende? Sempre foi assim, ele sempre gostou de viajar e tal. E agora ele diz, eu não consigo mais viajar à noite. Minha visão fica turva. E naturalmente, a questão da morte, né, pessoal? A gente tem um certo pavor até de falar da morte, mas assim, o pré-requisito para a gente morrer é estar vivo, né? Eu não estou falando de alguma coisa alienígena, estou falando de uma coisa que é aqui, agora. Né? Nossa fiel companheira durante nossa vida é a morte, né? O tempo todo. Então, por exemplo, por que a gente fala de sofrimento no budismo, hein? Vocês não têm o que fazer, não? Então é o seguinte, falar de sofrimento nos ajuda a discernir se estamos bem acomodados ou não no lugar onde estamos. Ah, Roberto, eu estou bem acomodado, eu estou na minha casa, estou assim, eu estou assado. Não é desse lugar que eu estou falando. Estou falando do lugar da mente, onde a mente está. Antes, quando a coisa apertava, a gente tentava maquiar isso, né? A gente fugia, indo para um shopping, enfim, saindo, transmigrando daquela situação. Mas agora não. Né? Então o que acontece? Parece que tem algo a mais que não está sendo visto. Pois sempre, ainda que as coisas estejam acontecendo, a gente tem uma sensação de queixa, de pobreza, de vazio interior. Né? Então, falar de sofrimento é como identificar o sintoma de uma doença. Como é que eu posso tratar de uma doença se eu não sei quais são os sintomas? Se eu nunca parei para entender o que é o corpo que está febril, o que é o corpo que não está febril. Hã? Então, como é que eu sei que eu estou doente ou não, né? Como é que eu posso entender se o sofrimento é um sintoma de uma doença? Na visão budista é assim. Tá? Nós não somos sofrimento. A maneira como a gente reage às situações produz sofrimento. O que o budismo vem promover são ferramentas e métodos que nos permitem ultrapassar essa visão. Então, com isso, pode parecer que os estudos e as meditações são um pouco pessimistas, né, pessoal? Tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Vamos assistir um novo filme que saiu do Matt Damon, né? A pessoa, com certeza. Olha, vamos ali num encontro budista para falar sobre sofrimento. A pessoa, oi? Como é? Né? Então, o que acontece? A boa notícia é que, assim, a gente não quer ser nem pessimista nem otimista, entende? A gente quer ser realista. Então a gente quer a gente quer atravessar, a gente está cansado de conversas de botas batidas, entende? Então quando falamos de sofrimento no budismo, é porque a gente quer falar de algo que está além disso. Mas se você fala de algo que está além disso, a pessoa diz assim, isso é muito radical, isso não está ao meu alcance, né?
Como, por exemplo, tu chega para um ser e dizer, olha, você é um Buda, todos os seres têm a mesma natureza que a sua. Uma pessoa diz, isso aqui está muito longínquo. Eu cresci entendendo que eu sou um sofredor e assim por diante. Eu cresci vendo pessoas sofrendo ao meu redor. Como assim eu sou um Buda? Prove isso. Aí, entende? Então, existe um choque dentro da pessoa e é natural isso, né? Então, geralmente, nós estamos inconscientes desse processo, né? Qual é o processo? É o processo kármico, que é assim, a gente tem um apetite, pessoal. Apetite pela destruição, que é assim, a gente busca ser elogiado o tempo todo e tem medo, muito medo de receber crítica. Quanto mais a gente anseia também por uma boa reputação e o medo de que essa reputação vire agora uma má reputação, também isso produz uma aflição dentro. Tá? Outra coisa, a urgência de ganhar e o medo de perder aquilo que desejamos, né? Isso também é profundo também. Nós não nos damos conta daquilo que consideramos agradável e a preocupação com aquilo que consideramos doloroso, né? Então isso são ganchos, tá? São ganchos, são os anzóis onde o samsara nos prende, né? Então qual é a pergunta, pessoal? Qual é a pergunta? É assim, o que a gente está realmente buscando, hein? A gente acorda de manhã para quê mesmo, assim? Essa é uma boa coisa, não é? O que a gente está fazendo com a nossa vida humana, hein? Ok, entendo que está todo mundo exausto, todo mundo está precisando se poupar, mas, certo, e os dias próximos, como é que tu quer levar isso, assim? Será que a tua vida humana ela é preciosa no momento? Qual é o prazo de validade mesmo, hein? Porque a gente nasce com a data de fabricação. E o último atestado que a gente tem é uma declaração de óbito. Mas a gente não sabe a data que isso vai acontecer. Quanto mais a gente negar isso, vai ser pior. Mas por que a gente nega? Porque a gente quer seguir com nossos impulsos como se fosse assim. Isso acontece com os outros, comigo não. Tá bom. Então, existe algum botão que eu aperte e quando eu aperto esse botão o sofrimento cessa? Né? Será que você poderia me dar um remédio para esse sofrimento cessar o quanto antes? É tipo isso, entende? Então, o que acontece, pessoal? Na visão budista, sofrimento está associado ao movimento kármico, tá? Basta olhar os vídeos anteriores na série, que a gente está falando um pouco sobre o que é que significa o sofrimento e como ele funciona, tá? Então, quando o karma atua, quando uma energia de hábito atua, nós não nos damos conta propriamente de como agir na situação. A gente só está reativo na situação, tá? Então, em marcha, a gente segue no piloto automático e a gente se sente impotente. A gente pode até ficar um pouco embriagado nas situações assim. Alguém aponta, olha, vai para cá. A pessoa, não, acho que é para cá. Não é? Então a gente se afoga nas situações. Nessa hora, julgamos que a realidade é o que se apresenta, né? Como se fosse, olha, a realidade ao seu redor, isso é assim mesmo. E pior, ela é sólida. Como ela é sólida, dói, pessoal, porque tem desconforto dentro. Então o impulso kármico produz sofrimento, mas não só para a gente, né? Também para quem está à nossa volta. Estamos percebendo o movimento do karma e as consequências disso, tá, pessoal? Eu só tenho como... parece óbvio isso, mas eu só tenho como trabalhar aquilo que eu consigo enxergar, aquilo que eu consigo ter discernimento. Imaginem que vocês não têm um espelho em casa e eu estou dizendo para vocês. Vocês têm sobrancelhas, pessoal. Como é que vocês vão identificar isso, hein? Então, por favor, entenda. Quando a gente está... Mas, por favor mesmo, assim, para tudo aí e entende o seguinte, ó. Quando a gente está falando de sofrimento, presta atenção, que é o seguinte. Quando a gente está falando de sofrimento, a gente não está querendo se tornar alguém mórbido. Jagdo Tulku Rinpoche diz que precisamos reconhecer esse tipo de sofrimento e falar sobre esse tópico, refletir sobre esse tópico. Do contrário, você não vai querer tratar a doença, entende? Porque a pessoa nem entende o que é que está acontecendo. Por exemplo, no começo da pandemia, a gente não entendia muito bem
o que era a Covid-19. A gente achava que era só uma gripezinha, né? Teve um pessoal aí que falou isso. Aham, tô vendo. Então, se os venenos da mente são intensos, experimentamos uma realidade dolorosa, uma realidade até infernal, né? Se os venenos da mente se reduzem, nossa realidade se torna menos severa, mais agradável. Então, por favor, pessoal, de novo, venenos da mente, tá? Então, a gente precisa repetir isso. Precisa repetir. Quais são os 3 venenos da mente? A ignorância, a avareza, a aquisitividade e o ódio, o medo. A gente precisa olhar para a gente e ver que a gente tem isso dentro. Mas não como alguém que diz, isso é desprezível. Não, como alguém que olha para isso e diz, bom, aqui tá o seu sofá. Se você quiser vir para conversar, tudo bem. Se você quiser seguir o seu caminho, também tudo bem. Liberdade, entende? Liberdade diante do sofrimento. Porque se não houvesse uma cura para o sofrimento no budismo, não faria nem questão a gente estar fazendo essa discussão aqui. Seria perda de tempo. Mas a boa notícia é que, segundo os ensinamentos, segundo os professores e professoras da tradição, os seres humanos, tá, experimentam 3 categorias de sofrimento. Quais são as 3 categorias? O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da mudança, a segunda, e a terceira, o sofrimento que toca a todos, ou o sofrimento totalmente pervasivo, tá? Então são 3. Então, Chardo Tuku Rinpoche explica esses 3 sofrimentos da seguinte forma. Vamos lá. Primeiro, o sofrimento do sofrimento. O que é chamado de sofrimento do sofrimento é o sofrimento que está associado aos sentidos físicos, tá? Por exemplo, bati a cabeça em algum lugar, então a cabeça fica inchada, os olhos doem, os ouvidos doem um pouco, a degustação também, né? O paladar não tá legal, levei uma topada, né? Quebrei o braço, assim por diante, tá? São os sentidos físicos que começam a deixar de reagir da maneira como gostaríamos que eles estivessem, tá? Então, o sofrimento do sofrimento está associado à questão de como a gente reage às situações com o uso dos sentidos físicos. Então, por exemplo, uma coisa ruim acontece e parece que não tem uma justiça propriamente que media aquilo, né? Então, quando a situação não poderia deixar de ficar pior, ela fica. Como, por exemplo, a gente pode perder dinheiro, pode perder uma pessoa próxima, pode perder a nossa vida também. Como assim perder a vida? A pessoa ela está passando os anos e ela não para refletir para onde é que ela está indo. Entende? E existem inúmeras maneiras pelas quais a gente vai sofrendo. Né? Então, esse seria o sofrimento do sofrimento. Tá? Olha, eu estou com uma dor de cabeça. Sofrimento do sofrimento. Olha, eu bati com o dedo na quina do guarda-roupa. Sofrimento do sofrimento. Entende? Por que a gente está vendo isso, pessoal? Porque a gente está tentando enxergar a sabedoria além das biografias. Porque se a gente for ficar falando aqui da biografia de todo mundo aqui, a gente não vai para lugar nenhum, entende? Porque o resultado é confusão e sofrimento. De maneira involuntária, para ser ainda mais comovente. Em seguida vem o sofrimento da mudança. O sofrimento da mudança é assim, a gente acredita que as coisas fora de nós têm alguma segurança, ou tem alguma consistência ali, entende? Então, por maior que seja a nossa esperança em ter uma base sólida, em ter alguma segurança em algo que vem de fora, tudo aquilo que a gente construiu, às vezes, começa a desmoronar, criando uma grande dor. Ou seja, sofrimento da mudança. Basta olhar para tudo que aconteceu agora com o professor Covid. Né? Sofrimento do sofrimento também, né, pessoal?
Nesse momento, por algum motivo mágico aí do universo, a gente está podendo se encontrar para falar sobre essas coisas. Imagina o pessoal que está lá deitado numa UTI dessas assim, entende? Então, o sofrimento da mudança também, a gente teve nossos hábitos foram por água abaixo. Né? A gente está completamente sendo convidado a ficar em casa. E isso foi de modo abrupto. Ou seja, você está sendo convidado a lidar consigo mesmo e consigo mesma de modo abrupto. Isso gera uma erupção. Uma erupção. Então vamos olhar dessa forma, tá? Porque isso vai nos ajudar a gerar compaixão. É assim, bom, tá todo mundo em erupção. Já estava, né? Mas agora está evidente. Agora está evidente. E por fim, é o que a gente chama de sofrimento que toca a todos. O sofrimento totalmente pervasivo, tá? Às vezes também chamado de sofrimento que a tudo permeia. Que é o terceiro sofrimento. Que é assim, a gente pode estar levando uma vida feliz. Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Tá tudo sob controle, como a gente gosta de falar no Sansara, né? Esse é o slogan do Sansara. Esse slogan perdeu o sentido, né? Tá tudo sob controle. KKKKK. Aí vocês cheguem pro melhor amigo de vocês, pra melhor amiga, pro irmão mais velho assim, e digam, ó, tá tudo sob controle. Aí a pessoa vai dizer, KKKKK. Sério? É sério que tu acredita nisso? Então, o que acontece? Quando o karma aparece, a situação ela fica nebulosa. E a pessoa não sabe dizer o que é que está acontecendo. Além do mais, a pessoa ela pode adoecer, ela também vai envelhecer e em algum momento ela vai morrer. E diante disso, pessoal, ela nunca parou para se perguntar quem de fato é ela, qual é a sua verdadeira essência, entende? Isso é profundo. Isso é profundo. Quando o Buda Shakyamuni sai do Alphaville, do pai dele, né? Porque ele era um príncipe, e vai meditar no meio da floresta, ele queria entender o que é que tinha de mais profundo na essência dos seres. Porque ele dizia, não é assim. É só isso? Você nasce... Aula de biologia da quarta série, né? Nasce, cresce, reproduz, reclama e morre. E o Buda disse, não é assim. Então a gente deveria olhar com cuidado, pessoal. Olhar com cuidado e procurar exemplos, tá? Primeiro exemplo, sofrimento do sofrimento. Olha ao redor e vê como é que as pessoas estão. Do que elas estão se queixando. E a gente também, tá? Vamos incluir a gente também aí, tá? Depois, sofrimento contra a mudança. Ou seja, uma hora a gente está junto aqui, pode ser que a gente pegue Covid e não se encontre mais. A mudança sempre esteve aí, a gente que não queria, a gente que estava de olhos vendados para ela. Dentro das bolhas, né? E o sofrimento que toca a todos, que é o sofrimento do condicionamento às energias de hábito, né? O karma. Que pode ser estudado com detalhes no ensinamento da originação dependente, os 12 elos, tá? A hora da vida. Aí eu trouxe um plus, pessoal, porque geralmente quando a gente vai ver os 3 tipos de sofrimento, a gente para nos 3 tipos. Aí o que acontece? Patrul Rinpoche, ele adiciona alguns tipos de sofrimento aqui dentro, né? Que é o seguinte: o medo da gente encontrar pessoas que a gente tem dificuldade. 2. O medo de perder as pessoas amadas. Então a gente pode achar que sofrimento é só quando a gente grita. Não, pessoal. Já foi isso. Quando a gente grita é porque aquilo já deu. A mente está o tempo todo do nosso lado dizendo vai para cá, e a gente insiste em ignorar, entende? Então, ó, primeiro, vamos lá, cola em mim. É o seguinte, primeiro, a gente teve sofrimento do sofrimento da mudança, sofrimento quanto ao condicionamento. Disso aqui, a gente ainda tem
mas 4 formas de sofrimento. Né? Ou seja, o medo de encontrar pessoas que a gente tem dificuldade, a gente quer evitar aquilo. Né? Ah, eu vou bloquear no Instagram. Ah, eu vou bloquear no Facebook. Isso não resolve, pessoal. Isso não resolve. Isso aí é band-aid. O que a gente quer é cirurgia, entendeu? A gente quer ficar bom dessa coisa aqui, que é o sofrimento. Então, ó, sofrimento de não conseguir o que a gente quer. E, por fim, o sofrimento de ter que enfrentar aquilo que a gente não quer. Então, a gente contou aí 3 com 4, 7 sofrimentos. Então, tudo isso tem como origem a ignorância quanto ao funcionamento da mente, né? Ao funcionamento da interdependência. Tá? Ou seja, se a gente começar a entender esse processo, entender que a meditação ela nos ajuda a relaxar, a afrouxar a mente desse processo de agarrar ou querer evitar, né? Agarrar ou querer evitar, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? Isso só leva a pessoa a sofrimento. A pessoa começa a entender como é que a vida funciona. Então ela está nas bolhas, sobrevoando de um lado para o outro, batendo cabeça de um lado para o outro. Ela está pedindo permissão para aterrissar, tocar os pés no chão. Tá? Então o que acontece, pessoal? Para a gente poder dar um encaminhamento, né? Conclusão, não são as coisas que incomodam a gente, pessoal. Não são as pessoas que incomodam a gente. E sim, as tendências habituais de fixação da mente que a gente se acostumou a dizer assim, isso sou eu. Isso em diversas situações, tá? Quando tomamos consciência, ou seja, quando iluminamos o sofrimento e suas limitações, isso nos motiva a querer encontrar uma saída, pessoal. Por exemplo, a pessoa está doente e ela quer ficar doente, isso não faz sentido, entende? Por quê? Porque ela entende que a condição dela é saúde. Tá? Então, quando nos damos conta de que estamos doentes, buscamos remédios. Então fica aí para vocês uma contemplação, que é buscar exemplos em algum desses 7 tipos de sofrimento. Né? Eu coloquei 3 tipos no título e trouxe 7. Ah não, vai passar. Ah não, isso já passou. Essa abordagem aí, pessoal, é um pouco infantil. Vamos acordar. Tá? A contemplação do sofrimento nos inspira a buscar formas para fazer com que ele cesse, tanto para nós quanto para os outros. Então, o que antes era visto como engano e sofrimento, agora vai se tornar o ornamento perfeito para perceber o funcionamento da mente que está aparecendo ali. Por exemplo, pessoal, muito importante que a gente entenda que por trás de todo pensamento tem uma mente olhando aquilo. Muito importante isso. Tá? Então, todo esse conjunto, né, como se fosse assim, uma Coronavac, né, ou seja, todo esse conjunto de vacinas que surgem, como os 4 pensamentos que transformam a mente, eles surgem para a gente fazer essa reeducação mental. Tá? No budismo a gente já tem a sabedoria, mas a gente está inconsciente desse processo. Então isso amplia a nossa perspectiva de mundo. Eu tenho uma visão e eu sempre posso olhar para essa visão e ampliar, 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 ampliar. E todo esse processo vai convergir para refúgio, que é, bom, se eu tenho uma vida humana preciosa, se as coisas são impermanentes, eu estou aqui, se eu contemplo a vida humana preciosa de fato e contemplo a impermanência, eu estou aqui para servir, oferecer e ajudar. Olhos que acolhem e não julgam. Ombros relaxados. Mãos que estão disponíveis para servir. Coluna ereta e relaxada. Presente. Joelhos que dobram, pessoal. Às vezes a gente tem uma soberba filha da mãe, assim. Orgulho, né?
e quer segurar aquilo. Não, os joelhos que dobram. A gente é humilde, entende? A gente está disposto a aprender com as situações. Humilde no sentido de estar disposto a aprender com as situações. E pés que tocam o chão. Por exemplo, nesse exato momento, tira o calçado que tu tá e toca o chão com os teus pés. E tu vai ver que a tua mente tem a hora que te leva para vários lugares que não são esse momento que tu tá aqui. Então o Bodhisattva olha para isso e diz, não é dessa forma. Não precisa seguir o movimento do karma como se fosse uma barata tonta de um lado para o outro e depois sofrer. Não é assim. É isso. Entende? Então a pessoa entende onde que eu estou depositando as minhas seguranças. Isso é o refúgio. Como que eu faço agora para intervir de maneira positiva? Como que eu crio coragem para desenvolver a compaixão? Isso é bodhicitta. Tem que ter coragem, pessoal, para querer desenvolver a compaixão. Por quê? Porque o auto-engano, né, que são as identidades, a pessoa sempre acha que tem uma carta na manga. Ah, não, eu tenho aqui uma carta na manga diante da impermanência. Tá certo, tá bom. Eu sei. Continue brincando aí, jovem. Continue brincando aí. Ah, não. Eu tenho uma carta na manga com o sofrimento. Dá uma olhada no noticiário aí para ver como é que a coisa funciona, tá bom? Depois a gente volta para conversar, né? Porque a pessoa dizer que tem uma carta na manga para o sofrimento. É isso, entende? A gente precisa abrir um pouco os olhos, né? Abrir um pouco os olhos e aproveitar que por alguma conexão que a gente está tendo aqui, a gente está podendo ouvir essas coisas e contemplar sobre como que a gente está levando a nossa vida, pessoal. É sério. Vida humana é preciosa. Cuida do corpo, cuida da alimentação, cuida de oferecer espaço para poder praticar, né? Porque, por exemplo, às vezes a dificuldade da pessoa de poder praticar, ela dizer, eu não tenho tempo. Mentira, pô. Olha no Instagram quanto tempo tu passa no Instagram. Olha na Netflix quanto tempo tu passa na Netflix. Olha quanto tempo tu passa vendo besteira no computador, entende? É simplesmente que essa não é a tua prioridade, pô. Agora, contempla a vida humana preciosa. Contempla a impermanência. Contempla o karma. Quer dizer que tu vai dormir, tu fica olhando pro céu, fica parecendo um cinema assim, né? Desculpa, o céu não, o teto. Aí tu fica parecendo um cinema, aí tu não sabe me dizer o que é, mas uma sensação de que algo vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas algo vai acontecer. Algo está para acontecer. Tic-tac, tic-tac. E inevitavelmente sofrimento. Então o que acontece? Essas 4 vacinas, esses quatro compostos dessa vacina ajudam a gente a liberar um pouco o desejo de apego, entende? Liberar um pouquinho, assim. E dizer, sim, eu estou aqui para ajudar. Porque a mente de pobreza vai dizer, olha, mas isso, ó céus, ó vida, ó azar. Essa é a mente da pobreza, entende? A mente usual do samsara. A pessoa contemplou os 4 pensamentos, eu estou aqui para ajudar. Estou aqui para oferecer. Sem tempo a perder, entende? Sem tempo a perder. A ideia seria a gente aprender a reconhecer o movimento da mente. Então, ao invés de eu tentar controlar os pensamentos perturbadores, que isso vai gerar um tipo de tensionamento, eu entendo quais são as ações usuais da mente. As ações usuais são querer resolver, que não resolve, querer controlar, que isso funciona até certo ponto, depois a pessoa se frustra, porque vai ter o gerente da bolha querendo controlar, né? O gerente da bolha não vê a impermanência. Depois a pessoa vai querer manipular a situação e a pessoa chega à conclusão de que por essa forma não vai. Então o que é que a pessoa precisa olhar com cuidado? Que existe uma ação da mente que está disponível
antes de querer resolver, controlar e manipular. Se por acaso esses pensamentos que estão surgindo perturbadores forem em relação a alguém, a pessoa pode começar a fazer prática de meta-bhavana. Se por acaso forem simplesmente pensamentos desconexos sobre o passado, sobre o futuro, ela pode começar a aprender a fazer shavasana, para aprender a relaxar. O momento agora, pessoal, não é o momento de aprender habilidades novas para controlar ou assim por diante. É aprender a descobrir o potencial que a gente já tem. Por exemplo, se você está relaxado, ou se você aprende a relaxar, na hora que o pensamento está surgindo, você entende que o movimento do pensamento é ou ele está em movimento ou ele está quieto. Então, o pensamento por si só, ele tem um mecanismo de funcionamento. A gente é que não está acostumado a ver. Então, para resumir, prática de meta-bhavana, para a gente também, né? Que eu seja feliz, encontre as verdadeiras causas da felicidade, assim por diante, e para as pessoas ao redor, e pode começar a fazer prática de shavasana, que é a prática do cadáver. Tá? Isso vai ajudar. Isso ajuda a pessoa a dormir um pouco melhor. Não entendi muito bem sobre o sofrimento do sofrimento na dor de cabeça, por exemplo. É que o sofrimento do sofrimento ele está associado aos sentidos físicos. Então, quando eu digo estou com dor de cabeça, é muito raro a pessoa dizer assim, eu estou com dor de cabeça porque eu estou tentando controlar a situação. Muito raro. Eu estou tentando controlar porque eu estou à mercê do apego. Ela acha que é assim, estou com dor de cabeça, tomei um Neosaldina, está resolvido o sofrimento. É a queixa quanto ao uso dos sentidos físicos. Né? Ela acha que é isso, tomou um Neosaldina, está resolvido o sofrimento. Vida que segue. Uhum. Aí tu estuda um pouco medicina tibetana, eles vão deixar claro assim, quando a doença aparece no corpo, aquilo primeiro se originou na mente. Na visão budista, sim. Na visão budista, todo tipo de sofrimento que aparece, ele tem uma causa primordial, que é os 3 venenos da mente. A ideia seria a gente, por exemplo, pegar situações que acontecem com a gente ou com outras pessoas ao redor e verificar. Olha, não é a história que está sendo contada, porque a gente adora contar história, né, pessoal? Dá para fazer um seriado com a nossa, né, com os nossos comentários. Não é a história que está fazendo ele sofrer. A questão é o quê? A pessoa não está vendo o sofrimento do sofrimento. A pessoa não está vendo o sofrimento da mudança. E a pessoa também não está vendo o sofrimento do condicionamento daquele processo. Como ela não vê, ela acaba sofrendo. É isso, entende? Por exemplo, eu acho que em comum, por exemplo, é assim, se alguém nesse momento que a gente está passando dizer que está bem, eu estou bem, essa pessoa está mentindo. Pode dizer assim, mentiroso. Pode dizer, pode. Porque a gente não foi treinado para lidar com situação de estresse. Quando a situação de estresse surge, a gente foge dela. É isso que um ser senciente faz, entende? Não é o sofrimento o problema, mas é que a gente não consegue discernir além do movimento do sofrimento. E o que o budismo está trazendo aqui, o sofrimento, ele tem um olhar por trás que permite ver sabedoria ali dentro. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar disponível, né? Para isso acontecer. Como vocês mesmos estão dizendo assim, pô, eu quero praticar, surge uma emoção perturbadora, não sei o que fazer, e por aí vai. É isso. Então por que é que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente acha que o ponto principal é só sentar e meditar. Não, pessoal, tem outras coisas que a gente precisa olhar.
Como, por exemplo, você contempla os 4 pensamentos de transforma a mente, é natural que você comece a reduzir o número de atividades. Porque sempre tem alguma coisa aparecendo, pessoal. Nosso olho brilha para alguma coisa, como crianças que saem se movendo, querendo buscar um novo brinquedo a todo momento. Então, se a própria pessoa não parar para refletir qual é a qualidade de conexão que ela quer estabelecer nas relações, não tem como alguém fazer isso por ela. Então, ela vai meditar um pouco, chamata, vai. Ela vai fazer metta bhavana, vai. Mas ela também precisa refletir sobre esses pontos que a gente falou. Do contrário, os venenos da mente eles vêm mais fortes. E a pessoa diz, isso não é para mim. Claro que é. Tanto que é que você está se queixando. Qual dos três sofrimentos seria a queixa? Hã? Então não adianta, pessoal. A gente está ferrado. A gente vai atingir a iluminação em algum momento. A gente só precisa ter clareza de que isso vai acontecer. É isso, tá?